E aí, gente, beleza? Gente, é o seguinte, nós vamos começar agora a testar um novo formato de vídeo para vocês, onde vai aparecer menos eu, professor, e mais a tela para vocês. Pelo fato de nós vermos que é melhor a compreensão do conteúdo de vocês, certo? Então, gente, hoje nós iremos ver um pouquinho sobre a reta. Por quê? Porque, né, na nossa última aula a gente tem uma pequena revisão sobre ponto, reta e plano. Vamos deixar o espaço mais para frente. E hoje a gente vai dar mais uma focada em o que é uma reta e todas as suas características, certo? Então, gente, continuando, nós vamos ter as características de uma reta. Mostrando aqui a primeira coisa que diz que ela é unidimensional. O que é unidimensional? É só uma dimensão. Ai, professor, eu não estou entendendo. Como assim uma dimensão? Hoje a gente conhece que é visível para a gente, ou seja, que a gente consegue enxergar três dimensões. Nós temos a primeira dimensão, que a gente pode chamar de largura ou comprimento, tanto faz, certo? Nós temos as duas dimensões, que aí sim nós vamos ter altura e largura ou comprimento, ok? E nós temos três dimensões, que nós vamos ter altura, largura e comprimento, certo? No nosso meio, aqui, nós vivemos em três dimensões. Nós conseguimos pegar uma pessoa e enxergar sua altura, sua largura e seu comprimento. Um quadro da sala de aula, uma TV, a gente consegue enxergar em duas dimensões. A gente consegue ver a largura ou o comprimento da TV e sua altura. Na unidimensional, ou seja, uma dimensão é onde a reta está, a gente só consegue ver ela, sua largura ou o seu comprimento, certo, gente? Outra coisa, uma reta, ela é ilimitada. Então, o que vem a ser ilimitada? Ela é infinita para um lado e infinita para o outro. Significa que para nenhum dos dois lados ela vai ter fim, certo? Então tá aqui a representação dela, gente. Lembrando, ó, na última aula que a gente teve, a reta é representada por letras minúsculas, certo? E tá aqui a gente representando ela tanto aqui na diagonal quanto na horizontal, com as setinhas indicando que ela é infinita, beleza? Nisso, com duas ou mais retas, nós podemos ter algumas características, ou seja, ela pode ser coincidentes, certo? Ela pode ser coincidentes, ou seja, as duas estão no mesmo lugar, tranquilo? Então tá aqui, ó, a reta R e a reta S, elas estão uma em cima da outra. Devido a isso a gente só consegue ver uma reta, né? Mas aí a gente está indicando que a gente tem a reta R, opa, e a reta S, ok? Ou ela pode ser distintas, certo? Então, se elas são distintas, elas vão estar em lugares diferentes. Então, a gente tem aqui, ó, uma meio que na diagonal, a reta R, e a reta S na horizontal, beleza? Continuando nosso assunto, nós vamos ver agora que a reta ela tem algumas subdivisões. E a primeira subdivisão que a gente vai ver é a semirreta, certo? Um ponto divide a reta em que ela está em duas semirretas opostas. Então tá aqui, gente, ó, nós temos o ponto A, lembrando que o ponto ele é sempre indicado por letra maiúscula, certo? Então aqui nós temos o ponto A e ele vai originar duas semirretas. Essa semirreta, deixa eu botar aqui para ficar legal mais de ver, ó. Essa semirreta que está indo para baixo e essa semirreta que está indo para cima. Então, existe uma característica diferente da reta. A semirreta ela vai ter um lugar limitado, ou seja, ela vai iniciar de um lugar e sua outra extremidade vai ser infinita. Então, uma extremidade é limitada e a outra é ilimitada. Então, aqui a gente chama de reta suporte, certo? Que é a reta que origina as duas semirretas, e aqui vai ser a origem de nossas duas semirretas. Eu até coloquei aqui, ó, gente, se vocês observarem, essa semirreta aqui, eu tentei transferir ela para cá, ou seja, ela vai ter a origem A e seguir infinitamente para cá, certo? Continuando nosso assunto, agora, ó, a gente tinha a reta que era infinita para os dois lados, a gente tinha a semirreta que ela iniciava de um lado e continuava infinitamente para o outro lado, e agora a gente vai ter o segmento de reta que ela é limitada por dois pontos. Está aqui, ó, em uma parte da reta,
é uma parte da reta delimitada por dois pontos distintos e colineares. Professor, o que é colinear? São dois pontos que estão contidos em uma mesma reta. Dois pontos contidos em uma mesma reta, certo? O que são distintos? Diferentes. Distintos e diferentes é basicamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura para vocês entenderem melhor? Então tá aqui, gente, ó. A gente vai ter nossa reta suporte, a reta R, se você for olhar, ela vai estar aqui por trás, ó, pontilhadazinha, certo? E se a gente olhar essa semi-reta aqui, ó, desculpa, esse segmento de reta aqui, ó, a gente vai ter o ponto A, ok? Aqui, o ponto B, certo? Que nós chamamos de extremidades, tranquilo? E esse tracinho mais escuro que a gente tem aqui, ó, que está delimitado por esses dois pontos, a gente vai chamar de segmento de reta. Com isso, nós iremos dar origem ao segmento AB. Gente, a gente tem que lembrar que sempre quando a gente for indicar um segmento de reta, a gente vai ter um tracinho em cima dele assim, ok? Um tracinho mais bonito que esse, claro, né? Então tá aqui, gente. Isso aqui é um segmento de reta. O segmento de reta ele tem algumas características, alguns tipos dele, certo? E as retas também. Então vamos dar uma olhadinha? Aqui, gente, ó. O que são segmentos colineares? Como eu falei a vocês, são segmentos que estão numa mesma reta. Então tá aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para ficar melhor a nossa visualização. Tá aqui, né? Nossa reta, aqui atrás, pontilhadinha. E esse segmento aqui, ó, delimitado por esses pontos, esses dois são distintos, mas eles estão em uma mesma reta. Então, a gente dá o nome de segmentos colineares. Já esse segundo exemplo aqui, gente, ó, se nós observarmos, a gente vai ter aqui esse segmento que está delimitado daqui até aqui, e esse outro que está delimitado daqui até aqui, não é isso? Então aqui nós temos dois segmentos distintos, eles são distintos. Ah, professor, mas aqui, ó, eles estão se coincidindo um com o outro, mas é só um pedacinho, gente. Daqui para cá e daqui para cá, eles são totalmente distintos, não é isso? Então, esses segmentos aqui, eles são distintos e são colineares. Aí aqui nós temos os segmentos coincidentes. O que são segmentos coincidentes? Da mesmo jeito que a gente falou lá nas retas, eles são coincidentes pelo fato de um estar em cima do outro. Ter exatamente os mesmos pontos do que os outros, certo? Também nós vamos ter os segmentos consecutivos, ou seja, que possuem uma extremidade em comum. Uma extremidade em comum, gente, ó. Aqui a gente não pode dizer que eles são consecutivos, porque daqui para aqui existem vários pontos em comum. Ele só pode ter uma extremidade em comum. Então, se a gente olhar esse primeiro exemplo aqui, ó, eles não são obrigados a ser colineares, diferente dos segmentos já ditos colineares, certo? Então, ele vai ter esse pontozinho aqui em comum, ó, ok? E esse segmento e esse aqui, nós podemos dizer que eles são consecutivos. Professor, eles podem ser colineares também? Sim, nós temos aqui, ó, dois segmentos colineares, onde eles só têm um ponto em comum, que a gente vai chamar de segmentos adjacentes. Tá ok, gente? Até aí eu acho que vai estar tranquilo para todo mundo, ok? Vamos continuar. Agora nós vamos falar em segmentos congruentes. Gente, esse negócio de congruência é muito complicado. Por quê? Porque ó, eles possuem a mesma medida. Quando nós falamos em medida, a gente fala em valor numérico. Ok? Então, se a gente olhar aqui, ó, o valor numérico aqui desse segmento AB é o mesmo do segmento CD. Ah, professor, então a gente pode dizer que eles são iguais. Não, o que são iguais aqui são os valores numéricos. Quando a gente fala em congruência, a gente diz que ele tem a mesma medida, mas se você olhar o segmento AB, ele tem um posicionamento diferente do segmento CD. Aqui está na horizontal, aqui ele vai estar na diagonal. Então a gente diz que ele é congruente pelo fato dele ter a mesma medida, ok? Eles não são iguais, eles são congruentes. Tranquilo, gente? Continuando, nós vamos ter as posições relativas entre as retas, ok? Então a primeira posição que a gente vai estudar são as retas concorrentes. O que é isso, professor? Duas retas, elas têm três posições possíveis. Ou elas não se tocam em um ponto, que a gente vai ver daqui a pouco, ou elas se tocam em um ponto só, que são esses dois exemplos que a gente vê aqui, ou elas se tocam em todos os pontos que a gente viu lá no início, que são retas
coincidentes, ok? Então aqui, ó, nas retas concorrentes, a gente está no segundo, onde duas retas se tocam apenas em um ponto. Então a gente tem duas posições, né, existentes. A primeira são as posições oblíquas. O que é isso, professor? Não formam ângulos retos entre si. O que são ângulos retos? São ângulos com 90 graus, ok? Então tá aqui um exemplozinho, ó, de duas retas que não estão formando ângulos retos entre si. E perpendiculares, ou elas não formam ângulos retos, ou elas formam ângulos retos. Então, perpendicular, elas formam ângulos retos entre si. É muito importante a gente frisar que quando a gente fala em ângulo reto, a gente representa ele com um quadradinho, certo? Então, esse quadradinho aqui significa que esse ângulo tem 90 graus. E a gente diz que essas retas são perpendiculares. Tranquilo, gente? Continuando, nós vamos ter agora as retas paralelas. Então, ó, a gente tinha falado das coincidentes, que tem todos os pontos em comum, certo? Das concorrentes, que tem apenas um ponto em comum. Então, essa aqui, gente, são nossas retas que não tem nenhum ponto em comum, ok? Então, tá aqui, ó. Elas podem ser distintas, ou seja, elas não se tocam em nenhum ponto e elas são separadas uma da outra. Um exemplo que a gente pode ver é o quadro na sala de aula. Apesar dele ser segmentos de reta, se a gente pegasse aqueles segmentos que tem no quadro e deixasse eles infinitos para os dois lados, tanto em cima quanto embaixo, na teoria eles não queriam se tocar, ou seja, eles seriam paralelos, ok? Então não possuem nenhum dos pontos em comum. Já os coincidentes, apesar de estar um em cima do outro, a gente pode dizer que eles são paralelos coincidentes, ou seja, possuem infinitos pontos em comum. Gente, é isso, nossa aula de hoje, certo? Então, eu vou pedir para quando vocês assistirem esse vídeo no YouTube, além de vocês se inscreverem no canal da escola, vocês ativarem o sininho de notificações, porque toda vez que chegar uma aula nova para vocês, vocês serão notificados, certo? Eu vou passar algumas atividades para vocês lá no grupo do WhatsApp, então eu espero que todos vocês estejam lá no grupo. É isso, e tchau, tchau.